Hoje estamos aqui para estudar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Um pouquinho porque é uma aula, né? O Espírito Santo o tema é muito vasto, né? Tem um curso que eu dou sobre o Espírito Santo que leva um bimestre todo e mesmo assim eu não consigo cobrir tudo, né? Mas vamos ver o que a gente consegue cobrir hoje aqui. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por esse tempo que a tua igreja tem para olhar para a tua palavra e aprender as tuas instruções, especificamente sobre o ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Que esse tempo possa ser proveitoso para cada um de nós, que não seja meramente um tempo de aumentar nossos conhecimentos teológicos ou intelectuais, mas que o Senhor use esse tempo para promover a nossa santidade, para promover em cada um de nós vidas cheias do Espírito Santo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Está um pouquinho de eco a impressão? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Alô, alô? Alô, alô? Melhorou? Vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu queria considerar com vocês, isso eu acrescentei em função essa segunda vez que eu dou esse curso nesse período, né? Na primeira vez eu percebi que tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade conceitual sobre o Espírito Santo, e eu vi isso em gente que não é tão nova na fé assim, então achei que seria interessante e relevante, antes da gente começar a ver o ministério do Espírito Santo, entender quem é o Espírito Santo. É alguém ou algo? É uma pessoa ou é um poder de Deus, uma força de Deus? Quando a gente pensa no nosso espírito, o espírito do homem, aquele que vai ser salvo no dia da redenção, não é uma pessoa à parte de nós mesmos. Somos nós somos seres materiais e imateriais. Temos corpo e alma, ou espírito, né? Se você é dicotomista, se você é tricotomista, é corpo, alma e espírito. Você não sabe o que é isso, não perdeu nada, né? Não tem problema. Uma discussão infindável aí. Mas, enfim, o Espírito Santo, em termos da divindade, a gente precisa olhar com paradoxos diferentes do que a gente olha sobre o nosso espírito. Quem é o Espírito de Deus? Então, a gente vai lançar mão um pouquinho da teologia, né, uma parte mais conceitual sobre o Espírito Santo. Eu vou fazer algumas considerações preliminares em duas teologias sistemáticas, né, a teontologia e a pneumatologia. Né, para quem não sabe, teologia sistemática é uma forma de estudar a doutrina, agrupando os grandes temas bíblicos e sistematizando-os por temas, né, por daí o nome teologia sistemática. Classicamente há 10 teologias sistemáticas, né? A teontologia, que é o estudo sobre o ser Deus, a existência de Deus, os atributos de Deus, a essência de Deus. Tem a pneumatologia, que é o estudo especificamente do Espírito Santo, e tem cristologia, bibliologia, antropologia e assim por diante, né? São classicamente 10 teologias sistemáticas. Vamos começar aqui, então, dentro da teontologia, que é o estudo do ser Deus, né? Ontologia, estudo do ser Deus. Alguns aspectos importantes sobre a doutrina da Trindade, que foi uma doutrina que só foi consolidada, eu diria que um pouco tardiamente na era da igreja, né? No começo, na igreja primitiva, até os concílios de Nicéia, havia muita confusão sobre um Deus, 3 pessoas, né? Então, o cristianismo pregou, obviamente, que é um único Deus verdadeiro. Agora, na teologia ortodoxa, afirma-se que nosso Deus é um Deus triuno. Ele subsiste eternamente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso gera um pouco de confusão nas pessoas, né? Mas não são 3 deuses? Como é que a gente pode dizer que é um único Deus se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Então, uma tarefa desafiadora da teologia, definir Deus, né? Um ser tão sublime, majestoso, elevado, infinito,
expressar em palavras limitadas, humanas, de maneira que seja compreensível para a mente limitada humana. Mas o que Deus revelou acerca de si cabe na nossa compreensão e é suficiente para as necessidades que temos de compreensão de Deus. E Deus se revelou dessa maneira. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. E o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Então, 3 pessoas distintas compartilhando da mesma essência. Não são 3 deuses distintos porque eles não são autônomos, independentes. Eles formam uma unidade, eles são interdependentes. Eles não divergem entre si. Eles não, como a gente vê as histórias das mitologias, né? Eles não têm diferenças de opinião. Né? São 3 pessoas absolutamente harmônicas que compartilham da mesma, usando a palavra lá dos concílios, né? A mesma substância, por falta de palavra melhor, mas são 3 pessoas distintas, são 3 individualidades. Então, nosso único Deus são 3 individualidades. Né? Então, é isso que a Bíblia nos revela e é assim que nós devemos encarar Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Né? Então, olha só, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, né, o grego popular, o grego koiné, a palavra que a teologia, né, que a doutrina empresta do grego para descrever o Espírito é pneuma, né, a palavra grega que significa literalmente o vento. Então não é alguém. Em grego, pneuma é o vento, sopro. Né? E no grego, esse substantivo tem um gênero neutro. Não é nem masculino nem feminino. No português nós não temos isso. Né? No português todos os substantivos são ou masculinos ou femininos. Né? O alemão tem gênero neutro. Né? Por isso que às vezes a gente acha engraçado o alemão falar "o cadeira", né? Porque lá no alemão a cadeira é masculina, aqui é feminina. Né? Mas enfim, o grego não tem um gênero neutro. Então, se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, não fosse uma pessoa, fosse uma coisa, o pronome no grego deveria ser neutro, como é para os objetos em geral. Entretanto, a gente vê, por exemplo, né, citando aqui alguns exemplos só, em João 16, João 15, Efésios 1, a palavra fala, quando vier o Espírito da verdade, Ele, aqui o Ele é um pronome demonstrativo masculino, é uma referência a uma pessoa e não a uma coisa. Não é uma força impessoal que vai ser enviada por Deus, é uma pessoa. Pronome demonstrativo masculino. Ele vos guiará a toda a verdade. No verso 14, Ele me glorificará. De novo, é um pronome demonstrativo masculino. Está se referindo a uma pessoa, e não a uma coisa. E João 15 também. Quando, porém, vier o Consolador, este dará testemunho de mim. Pronome demonstrativo masculino. Pessoa. Ou Efésios 1, 14, em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é um pronome relativo masculino, não tem um gênero neutro. Então, é indicação de que o Espírito Santo, biblicamente, as palavras empregadas para se referir a ele, os pronomes empregados não têm gênero neutro, tem o gênero masculino típico de uma pessoa. Ele tem atributos exclusivos de uma pessoa. Alguns exemplos, né? Isaías 11, o Espírito de Deus é descrito, e dentre as descrições é dito que é um espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Então, denota que esse espírito tem intelecto. Ou Efésios 4, não entristeçais o Espírito de Deus. Você não entristece alguma coisa, você entristece uma pessoa. Romanos 15, rogo-vos, pois, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo ama. Quem ama é uma pessoa. E 1 Coríntios 12, Atos 16, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, segundo o seu desejo. Então, quem tem desejo não pode ser uma força inanimada, ele tem vontade. E Atos 16 fala a mesma coisa, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo não quis que Paulo e seus companheiros tomassem um determinado rumo. O Espírito Santo os impediu, né? Então, é uma vontade própria. Não quero que vocês vão por lá, eu quero que vocês vão para outro canto, né? E ele ele pratica ações exclusivas de uma pessoa. Eu não vou ler todos os textos, né? Mas em João 14 ele ensina, em João 15 ele testemunha, em Romanos 8 ele guia, em João 16 ele convence, em Atos 8 ele ordena, em Atos 10 ele fala, em Atos 13 ele chama para uma obra, ele convoca para uma obra, também em Atos 13 ele envia, em Romanos 8 ele intercede, vários desses conceitos a gente vai ver na sequência. Então, é importante que a gente entenda isso, o Espírito Santo é uma pessoa individual na Trindade. E as interações com o Espírito Santo são exclusivas de um relacionamento interpessoal. A gente pode mentir para o Espírito Santo. A gente pode resistir ao Espírito Santo. A gente pode entristecer o Espírito Santo. E a gente pode, não a gente, né, mas eu creio que é naquela época, né, blasfemar contra o Espírito Santo. E até ofender, isso a gente pode hoje, ofender o Espírito Santo em Hebreus 10. Então, só para sedimentar conceitualmente quem é o Espírito Santo. Alguma dificuldade até aqui? Fala, meu irmão. A respeito de Atos 7:51, resistir ao Espírito Santo, se fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí não implica numa não resistência do homem, não poder resistir? Esse é um debate milenar dentro da teologia, especificamente dentro da soteriologia. O convencimento do Espírito é ou não irresistível. Daí os teólogos se dividem entre os calvinistas e os não calvinistas. Eu, particularmente, não sou calvinista, então eu creio que o Espírito Santo pode ser resistido em função do texto que você mesmo citou, né? Em João 5, Jesus fala, vocês não querem vir a mim para terem vida, né? Em Mateus 23, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Então, para mim, é claro, no ensino bíblico, que a gente pode resistir ao Espírito Santo. E tanto a gente pode resistir ao Espírito Santo na salvação, pelo meu entendimento, quanto na vida cristã. Existem crentes carnais e crentes espirituais. Os que estão mais sensíveis ao Espírito Santo e os que não estão sensíveis ao Espírito Santo. A gente vai ver aqui, né? Então, é um debate milenar. Pessoalmente, eu não creio na salvação, na graça irresistível, né? Ou na eleição incondicional, né? São as 5 pilares do calvinismo, não é nosso tema hoje, né? Eu, pessoalmente, sou um não calvinista, mas também não sou arminiano, né? Então, o que você é? Eu sou médio ligeiro. Tipicamente, a teologia batista não é nem calvinista, nem arminiana. Tá? Então, há livros escritos sobre isso, né? Se você quiser, um deles, escrito por alguns batistas, Whosoever will, em inglês, né? Não tem em português, né? Quem quer que queira, qualquer um que quiser. Né? É um livro interessante que mostra a teologia batista, que não é nem calvinista e nem arminiano, porque o arminianismo pregou que a salvação se perde. Então, nós batistas não cremos nisso, nós cremos na segurança eterna. Mas os batistas tipicamente não creem na irresistibilidade do dom de Deus. Tá bom? Então, eu sou batista, nem calvinista, nem arminiano. Tá bom? Oi. Sobre isso, eu imagino que se a gente pudesse resistir ao Espírito Santo, assim, e aí ele sempre dominasse, vamos dizer, não pudesse resistir, se a gente fosse submisso total, que ele é muito maior que nós e dominaria. Então aí nós não temos responsabilidade. Exatamente.
É assim que eu penso. Né? Ela está dizendo que se o Espírito Santo fosse uma força irresistível, não haveria gente carnal, não haveria crente imaturo, né? E a gente não poderia ser responsabilizado por nossas falhas, porque foi o Espírito Santo que não fez a gente agir certo. A culpa é dele, no final das contas. Né? Mas bem colocado, Patrícia. Também acredito nisso. Tem gente que não acredita não, tá? Um calvinista raiz vai dizer que qualquer partícula que se move no universo foi Deus que fez essa partícula se mover. Tá? Para mim é um absurdo teológico. Mas vamos lá, não é o tema da aula aqui. Né? Quem quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma aula específica, são oito aulas sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Ali eu apresento a visão batista sobre a doutrina da salvação. Está disponível no site da igreja e também está disponível o curso sobre pneumatologia. Tem coisas que a gente não vai conseguir cobrir aqui, mas também são 8 aulas, está disponível no site da igreja. Alguém levantou a mão? Se for dentro do tema, pode. Então vai. Eu acho que desde essa questão da concepção de Deus, da Trindade, dos mistérios, eu acho que o conselho que a Bíblia nos dá é que nós sejamos seguros daquilo que nós cremos. Eu acho que isso é o mais importante, porque a perfeita compreensão de todas as coisas, na minha opinião, enquanto humano, a gente vai conseguir nesse momento. Então, Sim, é uma coisa assim, muito de convicção pessoal. Então, assim, mesmo em relação aos arminianos, não arminianos, ou batistas, que seja, a gente tem que ter essa percepção que todos somos cristãos. A gente crê naquilo que é fundamental a fé cristã e essas coisas que a gente tem dúvida, talvez a gente morramos. Ok, obrigado pela colaboração. Só para ficar na gravação, ele está dizendo que a compreensão completa de todas as coisas a gente não tem capacidade de ter, mas o que Deus nos revelou é suficiente para nós e há fundamentos do cristianismo que são comuns entre as várias linhas teológicas diferentes. Né? Concordo com isso também. Vamos lá. Então, o Espírito Santo na vida dos cristãos. Vamos começar aqui com o batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo. Né? Então, o fato é que todo cristão é batizado com o Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu ali em João, em Atos, a descida do Espírito Santo se cumpriu, né? O próprio Senhor Jesus, ali em Atos, antes de ascender ao céu, disse, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E essa realidade é um dom universal. Todos os crentes do mundo são batizados com o Espírito Santo. Né? Em todas as 7 referências do batismo do Espírito Santo no Novo Testamento, o verbo está no indicativo e não no imperativo. O que isso tem a ver com a gente? Indicativo significa que ele está indicando algo que é uma realidade. Imperativo seria se a gente tivesse que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Não é o caso. A gente não precisa buscar nada. Você creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passou da morte para a vida, você foi regenerado e recebe o Espírito Santo habitando em você. Então não há, como algumas doutrinas neopentecostais e pentecostais afirmam, uma necessidade de se empenhar para receber o Espírito Santo. Buscar o batismo pelo Espírito Santo, porque nem todo crente tem o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas, aquele que faz milagres, enfim, essa é a teologia neopentecostal com a qual a gente não concorda. Né? Então, entendemos que todo cristão é batizado com o Espírito Santo, esse é um dom universal. Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Todo cristão tem o Espírito Santo. É uma bênção da nova aliança. O Senhor Jesus é um mediador que concede o perdão pelos pecados e o dom do Espírito Santo acompanha a bênção da nova aliança. Então, o batismo com o Espírito Santo é a realidade cristã de iniciação na nova aliança. Se a gente passa a fazer parte dessa nova aliança que Deus fez com o seu povo a partir da presença do batismo do Espírito Santo em nossas vidas, e o batismo com água é o ritual cristão de iniciação. Então, o batismo com o Espírito é a realidade cristã de iniciação da nova aliança, e o batismo com água é o ritual cristão, é a demonstração pública de inserção na nova aliança. Okay? Então, todos somos batizados, todos que cremos no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, somos batizados com o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo reside em cada crente. Então, na conversão, o crente se torna, nas palavras de Paulo, templo do Espírito Santo.
O Espírito Santo reside universalmente em todos os cristãos. É uma realidade universal para todos os cristãos. E é tão realidade que, por exemplo, em Romanos 8, Paulo fala o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Simples assim. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. O Espírito Santo é a grande marca daquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que recebeu o perdão dos pecados porque creu que o Senhor Jesus na cruz pagou pelos seus próprios pecados. E essa condição de sermos templos do Espírito Santo, no pensamento neotestamentário, especificamente no pensamento paulino, essa condição impõe limites comportamentais. Então a gente vê lá, por exemplo, em 1 Coríntios 6, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então esse é o argumento de Paulo. Por que você não pode dormir com a prostituta? Porque isso é o templo do Espírito Santo. Ué, se o Espírito Santo também tem você, como é que você vai praticar sexo com uma mulher pagã que vende seu corpo? Isso é incompatível com a presença do Espírito Santo. Isso é templo do Espírito Santo. Santifique-se. Então, a habitação do Espírito Santo impõe limites comportamentais que Deus vai zelar, para que eles estejam sendo respeitados por cada um de nós, com a sua disciplina, né? Então, o Espírito Santo habita em todo crente e essa condição impõe limites comportamentais. Nós não podemos profanar o templo do Espírito Santo praticando atos típicos de quem não tem o Espírito Santo. Vivificação ou regeneração. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, espiritualmente, somos trazidos da morte, da situação de mortos nos pecados, para vivos, regenerados para com Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito é aquele que vivifica. Quem tem o Espírito Santo está vivo, não está morto espiritualmente. Porque quem está sem o Espírito Santo está morto. Olha Romanos 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A habitação do Espírito é uma evidência da vivificação, que nós não estamos mais mortos. Então, João vai dizer que a evidência dessa vivificação promovida pelo Espírito Santo é a transformação, o abandono das práticas pecaminosas. Então, alguém é visivelmente vivificado pelo Espírito na medida em que ele passa a viver em conformidade com as orientações do Espírito. É o que João fala no capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus, que foi vivificado, que foi regenerado, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O Espírito Santo é essa divina semente em nós. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, a prática pecaminosa é absolutamente incompatível com a regeneração, com a vivificação promovida pelo Espírito Santo. Assim como a evidência da permanência na morte é a permanência na prática pecaminosa. Essa é a teologia geral. Há exceções, né? Biblicamente há exceções, mas essa é a norma. Nascido de novo, passa a viver orientado pelo Espírito. Quem não é nascido de novo ainda está escravizado do pecado. Essa que é a realidade, né? Romanos 8, 15. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Olha o que o Espírito Santo viabiliza em nós. A adoção. Nós somos feitos filhos de Deus, somos adotados por Deus em função do ministério do Espírito Santo. A habitação do Espírito implica em filiação. Todo aquele que é habitado pelo Espírito é filho.
de Deus. Quem não é habitado pelo Espírito, não é filho de Deus. O Espírito Santo habita exclusivamente em quem é filho de Deus, né? João 1,12, o Senhor Jesus definiu muito bem os limites desse conjunto. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê em Cristo, recebe o Espírito e é filho de Deus, e a adoção é promovida pelo Espírito Santo. O Espírito de adoção que nós recebemos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, um relacionamento íntimo com Deus, onde a gente pode chamar Deus de nosso Pai, de nosso Paizinho, é viabilizado pela habitação do Espírito em nós. E essa habitação, em 1 João 3,24, nos traz a segurança eterna. Olha só o que João fala em 1 João. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, a habitação do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. E a palavra de Deus, no Novo Testamento, usa duas figuras de linguagem principais, né, para descrever essa garantia que o Filho de Deus tem, que não vai perder a sua salvação, como os arminianos equivocadamente afirmam, né? Primeira figura de linguagem é a figura de linguagem de um selo. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso aparece em vários textos, deixa eu ler um deles aqui. 1 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o selo era uma marca, né, naquela cultura primitiva do primeiro século, uma marca de autenticidade e de autoridade, né? Um decreto real era selado com um pedaço de cera derretida, né, que selava o documento com carimbo do anel real. Então, aquilo lá era uma garantia de que aquele decreto era daquele rei, que ele não poderia ser revogado. A única pessoa que poderia revogar aquilo é o rei que decretou. E aquilo demonstrava que era autêntico, porque aquele anel com aquelas marcas, com aquelas características, só o rei tinha, ninguém mais tinha, né? Então nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso nos remete ao conceito de autoridade. Então, se Deus está dizendo que eu sou selado e sou garantido, então eu sou selado e sou garantido, porque Deus está falando isso. E também, conceitualmente, naquela cultura primitiva, era uma garantia de irrevogabilidade, né? Ninguém poderia revogar aquele decreto selado com tamanha autoridade. Então, essa imagem do selo é empregada para a segurança que nós temos no Espírito Santo. Nós estamos garantidos, não porque nós somos capazes de nos garantir, nós somos garantidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos selou como sua propriedade. Então a gente não perde aquilo que Deus nos deu, não porque a gente consegue reter aquilo, né? Como também algumas linhas teológicas afirmam. Você recebe a salvação pela graça, mas você tem que reter pelas obras. Porque se você começar a desobedecer a Deus, Deus vai te dar uma bicuda, vai te mandar para o inferno. Então isso não é bíblico. Aquele que recebe o selo é irrevogável. É tão irrevogável, estou me lembrando aqui da passagem da 1 Coríntios 5, que Paulo fala para aquela igreja que entre eles havia tanta imoralidade que ele não via nem entre os pagãos. Igrejinha legal, né? E tinha um camarada especificamente lá que transava com a mulher do pai. Sua madrasta, possivelmente, né? Porque se fosse com a mãe, aí seria muita aberração, né? Mas a Bíblia fala que ele dormia com a mulher do pai. Então Paulo fala para ele ser disciplinado, para ele ser entregue para quem? Quem lembra? Para Satanás, a fim do quê? Para o corpo ser destruído, para que seu espírito seja salvo. Pô, o cara que praticava uma abominação como essa era salvo, era garantido pelo Espírito Santo. Ele ia ser morto, mas o espírito está salvo. Então não depende da gente conquistar, depende somente do poder de Deus. É por isso que nós podemos nos sentir seguros, ou ter a convicção de que estamos seguros.
Porque o Senhor Jesus diz, né, que da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então é o Pai que, através do Espírito, nos segura, nos mantém salvos. E uma outra figura de linguagem empregada para descrever essa garantia é a do penhor. Ele é o penhor da nossa herança. Efésios 1, né? Tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, um selo autoritativo, irrevogável, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, o penhor, naquela cultura primitiva também, do primeiro século, o significado geral ali era o seguinte: é um depósito dado como garantia de um acordo comercial. Nos dias de hoje, equivale, por exemplo, vou comprar seu carro, está aqui um adiantamento, né, para a gente fechar o negócio, o resto eu pago, né, conforme a gente combinar, né? Devo, não nego, pago quando puder, né? Mas o penhor do Espírito é isso, nós recebemos um adiantamento das preciosidades celestiais, que é a habitação do Espírito. Mas o resto das preciosidades a gente vai receber lá no céu, uma herança. Então o Espírito Santo é o adiantamento das bênçãos celestiais completas que nós vamos receber no céu. Esse é o sentido do penhor, né? É uma garantia. O penhor garante, na linguagem comercial da época, o penhor garante que aquele acordo é irrevogável, né? Então é a linguagem empregada aqui, né? Então a habitação do Espírito garante a herança futura, garante que nós vamos estar lá no céu recebendo a herança futura. Por isso nós podemos crer na doutrina da segurança eterna, porque não depende de nós. Se dependesse de nós, seria condicional. Mas a segurança eterna é incondicional, porque é garantida pelo Espírito de Deus. E por isso, então, dizendo de outra maneira, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. E em Romanos 8 tem uma informação muito interessante. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viver desatemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo fornece essa voz interior, né? Aqueles que estão andando no Espírito, aqueles que estão cheios do Espírito, aqueles que são espirituais, recebem, têm essa sensibilidade a esse testemunho do Espírito. Não, você é filho, fica tranquilo, você é filho. Deus não vai te abandonar, você é filho. Então essa voz interior que vem do Espírito Santo, ele nos assegura continuamente que somos de fato filhos de Deus. Então não é uma certeza meramente intelectual, é uma certeza que nós temos a partir do testemunho interior que nós recebemos do próprio Espírito Santo que habita em nós. Então é muito mais do que uma convicção intelectual, é uma convicção da nossa essência, porque o Espírito Santo fortalece a nossa certeza da salvação. Isso é um ato milagroso, sobrenatural, que só o Filho de Deus pode ter, né? E é uma pena que muitos cristãos pensam que vão perder a salvação. É uma vida cheia de temor desnecessariamente. Porque se é filho de Deus, está garantido, pode ter a certeza da salvação, porque da mão do Pai ninguém consegue arrebatar. É o poder de Deus através do Espírito que nos garante. E ele tem o ministério em nossas vidas, essa habitação do Espírito, né, conforme o Senhor Jesus prometeu e se consumou a partir dali de Atos. Ele tem um ministério de conselho e de encorajamento. E aqui é interessante, porque a palavra empregada para o Espírito Santo em João 14, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, Jesus era o Consolador naquele momento, mas ele morreria e ascenderia, e Deus enviaria um outro Consolador. Então o ministério do Espírito Santo substitui aquilo que o Senhor Jesus fez enquanto estava presente aqui nesse mundo, na vida dos crentes. O Senhor Jesus andava com aqueles discípulos, né, e era o seu grande conselheiro, né, alguém que os encorajava, etc. E o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. O significado geral para essa palavra, ele é bem
não é muito estreito, ele é bem amplo, né? Significa alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal, um advogado e um encorajador. Então, a melhor tradução aqui nesse contexto e nos outros contextos, né, que o Espírito Santo aparece em João 14,16, João 14,26, João 15,26, João 16,7 e assim por diante, é esse papel de encorajamento, né? Ele também faz esse papel, desempenha esse papel durante toda a era da igreja, porque o Senhor Jesus fala, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, até que o Senhor Jesus volte, para sempre o Espírito Santo vai desenvolver esse papel de encorajador, de conselheiro em nossas vidas. E o ministério do Espírito Santo, como conselheiro, como alguém que encoraja, ele é descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Este vos ensinará todas as coisas, então, ministério de ensino em nossas vidas. Ele vai lembrar, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo traz à nossa mente os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Em João 15:26, o Consolador, este dará testemunho de mim. Ele é uma testemunha de Cristo, e esse testemunho de Cristo, eu entendo que é um ministério do Espírito Santo no crente, enquanto nos remete aos ensinamentos de Cristo, e também nos descrentes, enquanto convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo, ou da necessidade do Senhor Jesus Cristo. 16:13, a gente lê que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Ele é o guia, ele nos guia na verdade, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, para que andemos em conformidade com as palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele nos traz, também conforme João 16:13, vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo nos lembra das promessas escatológicas, das garantias escatológicas que nós temos, e isso nos dá encorajamento, nos dá força para as lutas cotidianas. Isso é um conceito bem presente na teologia que aborda o problema do sofrimento do cristão, né? O alento é sempre prometido escatologicamente, porque enquanto nessa vida a gente vai passar por aflições, né? Mas esse consolo escatológico também vem do Espírito Santo. Intercessão, esse é um ministério muito interessante do Espírito Santo. O texto de Romanos fala o seguinte: ele nos assiste em nossa fraqueza, ou nossa limitação, porque não sabemos orar como convém. Olha que interessante. Por mais eloquentes e usando palavras rebuscadas que sejam as nossas orações, isso para Deus é insuficiente. Nós não sabemos orar como convém, ou conforme a vontade de Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, com palavras que nós não seríamos capazes de dizer. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então sempre que a nossa oração está fora da vontade de Deus, o Espírito Santo intercede em nosso favor e ora por nós, intercede junto a Deus conforme a vontade de Deus. Então nós sabemos orar como convém, nossas orações são insuficientes e eventualmente inadequadas, então o Espírito Santo intercede por nós conforme a vontade de Deus. E obviamente isso não é um estímulo para que você pare de orar, né? A gente precisa orar, a oração é um ministério importante na vida do crente. É tão importante que Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Você não precisa voltar para uma certa cidade 5 vezes ao dia, dobrar os joelhos e orar. Não, o crente pode orar sempre, em qualquer lugar, todo momento, todas as circunstâncias. É um estilo de vida.
Então a gente tem que viver esse estilo de vida. Mas, lembrando que as nossas orações, diante da vontade de Deus, que muitas vezes não é conhecida por nós, porque é soberana, o Espírito Santo intercede em nosso favor para que as intercessões adequadas, conforme a vontade de Deus, estejam diante do Pai em nosso favor. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Ok, vamos fazer uma paradinha para o café, a gente volta assim que o próximo sinal bater. O outro ministério do Espírito Santo em nossas vidas ele viabiliza a nossa espiritualidade. Espiritualidade. Esse é um termo que aparece no Novo Testamento, por exemplo, em Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então tem uma exortação de Paulo que é dirigida àqueles que são espirituais. Então, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são os espirituais, porque há os que não são, vão lá e corrijam, com brandura. E Coríntios, capítulo 3, Paulo se dirige àquela igreja assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, o crente pode estar nessas duas categorias. Então, a Bíblia vai utilizar várias analogias para descrever esse estado de sensibilidade ao Espírito Santo. O estado de obediência e de caminhar de acordo com as orientações do Espírito Santo. Aos espirituais e aos carnais. Aos que são cheios do Espírito e os que não são. A gente vai falar um pouquinho mais sobre enchimento do Espírito Santo daqui a pouquinho, né? Mas olha só, os não espirituais e os espirituais estão juntos na igreja. Então é uma realidade condicional. Enquanto a habitação do Espírito é universal, todo mundo recebe a habitação do Espírito, andar em conformidade às orientações do Espírito é outra conversa. Então, aos espirituais, aqueles em que é visível as influências do Espírito Santo, se materializando em obediência nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas palavras, e aos carnais, como aqueles de Corinto, né, que promoviam a divisão na igreja, que brigavam dizendo, não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, eu sou de Cristo, né, os que alegavam maior espiritualidade, eu sou de Cristo, não quero nem saber de Apolo, de Paulo, de Pedro, hein? Mas enfim, Paulo fala para eles, vocês são um bando de moleque. Não pude falar a vocês como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Vocês só fazem molecagem. Né? Então o espiritual é o maduro e o não espiritual é o imaturo, é a criança em Cristo. Essas são as analogias bíblicas. Né? Então quem não é espiritual é carnal. Né? Você está em um desses dois grupos. E a espiritualidade é a experiência daqueles em quem a obra do Espírito é muito perceptível. Então esse é o conceito de espiritualidade. Sou absolutamente rendido, guiado e obediente ao Espírito Santo. Né? É uma das analogias empregadas. Iluminação. Olha só. 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então, esse conhecimento das verdades espirituais, esse conhecimento da revelação especial de Deus que o crente tem, é obra do Espírito Santo. É viável somente para aqueles que têm o Espírito Santo.
Uma vez a gente estava na Koinonia, a gente está fazendo um estudo de um livro interessante do A.W. Tozer, chama O Conhecimento do Santo. O livro trata da teontologia, né? Conhecer a Deus, mas de uma forma mais prática, não tão conceitual. Né? O Tozer é um camarada bem prático, bem devocional. Né? Então é um livro muito interessante. E a gente estava conversando, né, sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre as expressões de Deus na vida do crente, e alguém no grupo levantou a mão e falou, pô, mas essa conversa aqui, imagina a gente tendo essa conversa e alguém do mundo ouvindo a gente. O cara não vai entender nada, né? É isso mesmo. Paulo fala isso, né, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Então as verdades reveladas por Deus para nós não são loucura por causa da obra do Espírito Santo em nós. Ele nos ilumina para a gente ter essa compreensão espiritual que o pagão não tem, que o descrente não tem, que vai achar loucura, que vai achar absurdo. Pô, alguém morrer na cruz e isso servir como salvação para quem crê nele, isso é loucura. É loucura. Loucura para quem não é iluminado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo viabiliza essa compreensão, que é extremamente importante para a nossa vida, das verdades espirituais reveladas por Deus. É o Espírito quem viabiliza isso. Né? E os ensinamentos apostólicos foram dados pelo Espírito Santo e a gente entende, compreende, crê por obra do Espírito Santo. Não são loucura pelo ministério do Espírito Santo, porque o homem natural não consegue compreender. Quem não é regenerado, quem não recebeu a presença do Espírito Santo em sua vida, não é iluminado para poder compreender verdades espirituais tão elevadas que nós compreendemos, mas que são absurdos e loucuras para quem não é habitado pelo Espírito Santo. Ok, já falei tudo aqui. Guia. O Espírito Santo orienta os cristãos nas suas ações, nas suas palavras e até nos seus pensamentos. Né? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5,18. Estar sob a lei naquele contexto era acreditar que a salvação estava vinculada a práticas legalistas. Então esse era o retrocesso dos Gálatas. Eles abandonaram a teologia da graça e estavam adotando práticas pseudo-cristãs que afirmavam que para ser salvo, para pertencer ao povo de Deus, era necessário circuncidar, guardar os rituais judaicos, celebrar as festas e assim por diante. Então, o alerta de Paulo, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Até porque a antiga aliança passou, ela não está mais em vigor. Aliás, é proibido permanecer na antiga aliança. Permanecer na antiga aliança é rejeitar o Senhor Jesus Cristo, é rejeitar a nova aliança. Então, o livro de Hebreus fala muito sobre isso. Mas esse ser guiado pelo Espírito Santo, que é típico da nova aliança, é uma realidade em nossas vidas. Romanos 8,14 também fala: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, de novo, é um ministério exclusivo, uma prerrogativa exclusiva dos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos guia. É um conceito genérico que a gente pode entender que ele nos guia em relação a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é bem ou mal, o melhor do pior. Tem coisas que são discernimento de sabedoria, né? Ser sábio é escolher o melhor e não o pior. Não necessariamente é um pecado, mas não é bom, né? Não é o mais adequado. O que é adequado, o que é inadequado, o que é sábio, o que é insensato e assim por diante. Então esse guia que nós recebemos do Espírito Santo é uma realidade também na vida dos cristãos. Estar sensível a essas orientações é outra história, mas ele guia. E ele promove a nossa santificação. 2 Tessalonicenses 2, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé
na verdade. Então, é atribuído ao Espírito Santo a santificação. O Espírito Santo promove a santificação. A essência da palavra no grego significa ser colocado à parte de alguma coisa, né? Ser separado do mundo, né? E colocado, ser tirado do lado do mundo e colocado aqui para o lado de Deus, né? Essa é a etimologia da palavra no grego, né? Esse é o significado na palavra do grego. Então, em certo sentido, todo crente é santo, está separado do mundo para Deus. Quando Paulo escreve para os corintianos lá, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. A pior igreja do Antigo Testamento, Paulo se dirige a eles como santificados em Cristo Jesus. Então, Cristo nos santifica no sentido de que nós somos, deixamos de ser filhos do maligno e passamos a ser filhos de Deus. Isso já está debaixo desse grande guarda-chuva de somos santificados em Cristo. Agora, viver essa santidade é outra realidade. Então, a santificação é uma verdade incondicional, até os corintianos lá eram santificados. Né? Entretanto, o Espírito Santo também nos ajuda a viver em conformidade com essa santificação que nós recebemos em Cristo. Isso é a santificação experimental, é a santificação da vida, é a transformação. Enquanto o Espírito Santo nos santifica, ele nos separa, nós não somos mais inimigos de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino de Cristo. Somos santificados em Cristo, então nós já pertencemos a Deus, somos separados para Deus. Isso é a separação, é a posição em Cristo de santos, todo crente é santo. Agora, o crente também precisa viver em santidade. E aí é outra história. A primeira realidade é incondicional, todo crente é santo, mas todo crente precisa ser transformado para obedecer o Espírito Santo no cotidiano, e isso não se manifesta necessariamente na vida de todo mundo. O Espírito Santo viabiliza que obedeçamos a ordem de sermos santos, pois Ele é santo, né? Como a gente vê em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Então aqui o sede santos não é o posicional, é o experimental, é o vivencial. Vivam em santidade, porque eu sou santo. Né? E a exortação aqui é de temor, né? Ou seja, eu não tolero atos fora da santidade. Né? Então, o Espírito Santo viabiliza a ordem de sermos santos, porque Ele é santo. Entretanto, nem todo crente vive em santidade, como eu mencionei, 1 Coríntios 5, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Nem entre os gentios eu vi atos tão obscenos e pecaminosos como eu vejo em vocês. Pô, palavra legal, né, que a igreja recebeu, né? Então essa é uma realidade triste, mas possível. A transformação pode não estar acontecendo como Deus quer em nossas vidas. Então o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atua. Essa é uma ilustração que eu gosto de usar, potencializando a nossa diligência pessoal. Essa questão, mas o que depende de mim, o que depende de Deus? Né? O quanto eu me santifico, o quanto Deus me santifica, o quanto eu obedeço, o quanto Deus me faz obedecer. Né? Então, há a responsabilidade pessoal, obviamente, tanto é que os imperativos do Novo Testamento são muito, muito abundantes, há muitas ordens que nós precisamos seguir. Entretanto, é o poder de Deus quem nos aperfeiçoa. Então, essas são verdades simultâneas que a gente precisa entender. Se eu não fizer nada, se eu me conformar com a minha inadequação, Deus não vai me forçar a nada. Ele vai me disciplinar, Ele vai mandar irmãos de Cristo que me exortem, mas é um estado que é possível que alguém mantenha, que alguém se mantenha, como não espiritual, como carnal, como era aquela igreja em Corinto. Agora, se eu me empenho para obedecer às ordens que eu tenho na palavra de Deus, os imperativos de Jesus e do Novo Testamento, aí Deus potencializa a minha inclinação. É como um macaco hidráulico, né? Se você tentar erguer o carro, você não vai conseguir. Você coloca um macaco embaixo do carro,
Se você não bombear, você também não vai conseguir. Então você se empenha e o Espírito Santo age poderosamente para viabilizar a transformação espiritual que acontece só pelo poder de Deus, mas que está vinculada à obediência e pode ser desobedecida. Então, nós contamos com o poder do Espírito, com essa força sobrenatural de Deus, né, que Paulo menciona ali em Efésios, por exemplo, né, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a habitação do Espírito em nós infunde em nossas vidas esse poder sobrenatural de Deus, que viabiliza várias conquistas espirituais. Sem esse poder, nós não conseguiríamos os progressos espirituais que Deus espera em nossas vidas. Mas, uma vez que nós estamos sensíveis à voz do Espírito e dispostos à obediência, há um poder sobrenatural que viabiliza a nossa estabilidade, né, para não cair, não desanimar, não desistir, não retroceder na fé, e a nossa obediência, que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 8, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, uma obra de transformação que é sobrenatural, mas está condicionada ao empenho da nossa parte. Então, à medida que nós nos empenhamos, o poder do Espírito viabiliza. Viver segundo o Espírito, em obediência. E também na proclamação, né? Quando o Senhor Jesus fala ali em Atos, antes de ascender aos céus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, testemunhar a respeito de Cristo é um poder do Espírito operando em nós. O Espírito Santo também capacita o crente, mediante a palavra de Deus, para a luta contra o inimigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí um pouco mais para frente ele fala de uma armadura, né, uma analogia que ele faz entre uma armadura de um soldado romano e atributos da vida cristã que são importantes na luta contra o inimigo, e nessa armadura aparece lá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o que isso fala para você que a palavra de Deus é a espada do Espírito? Quem não conhece? Está sem espada. Ignorante não está devidamente equipado para resistir às ciladas do maligno. A palavra de Deus, ela é poderosa em nossas vidas, é uma força do Espírito Santo que viabiliza as nossas resistências às ciladas astutas do diabo, na medida em que nós conhecemos a palavra de Deus. Que nós conhecemos. Então, a ignorância teológica, a ignorância bíblica nos desarma. Quem é ignorante biblicamente está desarmado, está à mercê de sucumbir às ciladas astutas do diabo. Então, não conhece, exatamente. Como é que você vai lembrar o que você não conhece? Né? Você precisa conhecer para ser lembrado, né? E na hora da tentação, você ter a palavra de Deus na mente, como o Senhor Jesus fez, né, ali no deserto, quando foi tentado pelo diabo. Né? Então, o cristão está em luta contra as influências malignas do inimigo. A palavra de Deus é a espada do Espírito que arma o crente para vencer o inimigo nessa batalha. Quando o cristão conhece bem a palavra, ele será habilitado pelo Espírito para resistir às tentações, identificar os enganos teológicos e ideológicos do pai da mentira. Esse é um resumo da obra do Espírito pela palavra de Deus em nossas vidas. E Gálatas 5, 22, 23, tem um curso sobre isso, só vou mencionar aqui, né? Um curso nessa série, né? Sobre o fruto do Espírito Santo. Então, aquele que está sensível à voz do Espírito, aquele que está sendo
guiado pelo Espírito, aquele que está sendo iluminado pelo Espírito, na vida dele, o que vai acontecer? Fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, os espirituais frutificam nesses termos. Os que são sensíveis às orientações e o guiar do Espírito têm essas manifestações em suas vidas. O Espírito Santo frutifica com essas virtudes cristãs em nós. E em Romanos 12, nós vemos um outro ministério do Espírito Santo, que é o ministério de conceder dons. Os dons do Espírito Santo. Ali a gente lê, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, então a analogia aqui da Igreja de Cristo é com o corpo de Cristo. Assim como no corpo de Cristo, num corpo humano. Então a igreja é o corpo de Cristo. Assim como num corpo humano existem muitos órgãos e muitos membros, e cada membro com sua função distinta, ele fala que na igreja, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então a analogia é o corpo humano com o corpo de Cristo, que é a igreja. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Note que o assunto aqui é igreja. Então, dom do Espírito Santo é um empoderamento do crente para servir a igreja, para ser usado por Deus na edificação da igreja. A gente não tem dom do Espírito Santo para nenhum outro papel que nós temos na vida, exceto para o papel de sermos servos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos sobrenaturalmente capacitados pelo Espírito para servirmos os outros irmãos de Cristo na igreja. Então ele fala, tendo diferentes dons, segundo a graça, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Então tem uma primeira interpretação dessa lista de dons, que afirma que nessa lista estão presentes 7 dons. Profecia, ministério, ensinar, exortar, contribuir, presidir e exercer misericórdia. Tá? A gente não vai ter tempo para entrar em detalhes de cada um deles. Mas há uma outra interpretação baseada num detalhe gramatical desse texto e baseada no texto de Pedro, 1 Pedro 4, a partir do verso 10. Servi uns aos outros, então o assunto também é a edificação da igreja, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus graciosamente nos concedeu dons para que sejam usados no serviço uns aos outros. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então Pedro fala de 2 categorias de dons. Dons da palavra e dons de serviço. E em Romanos também há um detalhe gramatical que viabiliza essa mesma interpretação. Profecia e ministério em Romanos não são verbos, são substantivos. Então, a interpretação de 5 dons agrupa em profecia os dons da fala, como em Pedro, que seriam ensinar e exortar, e em ministério, os dons de serviço, contribuir, presidir e exercer misericórdia. Então, se profecia, esse ministério está compatível com 1 Pedro 4. O que fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, o que serve, faça na força que Deus supre. Então, essas 2 possíveis interpretações da lista de dons de Romanos 12. Tá bom? Vamos para frente. Alguma dúvida até aqui? Algumas atitudes esperadas dos cristãos em relação ao Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo em nossas vidas. Tá? Então, qual é a parte que nos cabe em termos de estarmos sensíveis ao Espírito Santo? Então, Romanos 8, 9, nós vemos o seguinte:
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é nele. Então, esse estar na carne e estar no Espírito, que também é empregado por Paulo ali para a igreja em Corinto, né? Não pude falar para vocês como espirituais, mas a carnais. Né? Então, esse conceito de estar no Espírito. Então, aqui são várias analogias empregadas para descrever essa mesma realidade da sensibilidade que nós devemos ter em relação às orientações e ao iluminar do Espírito Santo. Então, estar no Espírito e não na carne. Ser espiritual e não carnal. Ser maduro e não imaturo. Né? Então, essas realidades opostas entre si são possíveis para cada cristão e nós precisamos, então, buscar estar no Espírito e não na carne. Então, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras devem ser espirituais e não carnais. Típicas de quem está debaixo da influência e do poder capacitador do Espírito e não de quem está se rebelando contra o Espírito e insistindo em praticar aquilo que não deveria praticar mais, ou de pensar aquilo que não deveria pensar mais, ou de falar de uma forma que não deveria falar mais. O mesmo conceito, né, com palavras diferentes, inclinar-se, voltar-se ao Espírito. Então, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Então tem um estilo de vida que está submisso, sujeito à lei de Deus e que está sendo descrito aqui na palavra como esse inclinar-se ao Espírito Santo, né, que nos faz lembrar das palavras de Cristo, dos ensinamentos apostólicos, das vontades de Deus morais devidamente reveladas no Novo Testamento. Então, inclinar-se ao Espírito é estar sensível voluntariamente a receber as orientações e obedecer. É uma atitude mental de aprovar, endossar e adotar toda orientação do Espírito Santo. Andar no Espírito, né, uma outra analogia que descreve essa mesma realidade, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, caminhar em conformidade com a vontade do Espírito Santo, a mesma realidade descrita de outra maneira. Então, a jornada do cristão deve ser marcada pela obediência. A obediência é o resultado da habitação e da plenitude do Espírito Santo. A habitação todo mundo tem, a plenitude é outra história. A plenitude depende da nossa diligência, do nosso empenho. E encher-se do Espírito, né? Uma outra analogia, outras palavras para descrever essa mesma realidade. Efésios 5,18, a ordem para enchei-vos do Espírito. Interessante que é um imperativo, mas na voz passiva. É um imperativo na voz passiva. É uma obediência, mas a consumação é Deus que faz. A gente se deixa encher pelo Espírito Santo. Então, sejam preenchidos com o Espírito Santo, que o Espírito Santo tome conta e complete as suas vidas. Então, a plenitude do Espírito é diferente do batismo do Espírito, né? Batismo todo mundo tem, agora a plenitude é uma ordem, é um imperativo, é uma coisa que a gente deve se empenhar para obedecer. Então, o Espírito Santo quer, não resistam, não atrapalhem, busquem isso, empenhem-se por isso. E não é um estado progressivo, isso é uma confusão que muita gente tem. O texto grego não dá margem a um enchimento parcial. Ou está cheio ou não está. A garrafa está cheia? Não. Falta 2 dedos, mas não está cheia. Está pela metade, não está cheia. Então, a ordem é para se encher. Então, essa é a ideia. É esse estilo de vida absolutamente sensível à orientação do Espírito. Então,
Não tem margem para um copo meio cheio. Enchei-vos. E não é alguma coisa gradual, né? Então a ideia é: abandone a carnalidade e vivam de maneira espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É um estado binário. Ou você está cheio do Espírito, ou você não está cheio do Espírito e é carnal. Ou você está cheio do Espírito e é espiritual, ou você não está cheio do Espírito e a sua vida é marcada por carnalidade, por imaturidade, por desobediência e assim por diante. Tá? Oi. Uma questão aí a respeito da santificação. Santificação. Existe a parte pontual. A parte, desculpa. Existe a parte pontual definida, consumada, que é o batismo do Espírito Santo, que é a aceitação. Então nós somos santos porque fomos batizados pelo Espírito Santo. Isso. Exato. Em teologia a gente chama de a posição em Cristo. Somos santos. Tá. Isso aí é definido. Isso. Agora, a questão da santificação, Da obediência, da transformação. formação, no meu entender, enquanto estando no mundo o homem caído, Paulo ressalta isso quando ele fala dele, existe aquilo que ele quer fazer, ele faz, mas aquilo que ele não quer, ele faz, porque existe aquela parte carnal ali, certo? Então, esse processo de santificação, essa santificação sendo um processo de santificação. Aí, o irmão tinha mostrado em um dos slides a respeito de crescer, de aperfeiçoar. Aí, olhando na carta de Paulo a Timóteo, 3, versos 16 e 17, Paulo falando a Timóteo que toda a Escritura foi dada para que o crente seja aperfeiçoado, seja doutrinado, seja... A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Espírito Santo, no meu entender, à luz da palavra de Deus, é um processo em que o crente, já salvo, ele, pela ajuda do Espírito Santo, faz ele entender as Escrituras, inspiradas pelo próprio Espírito Santo, a ponto de ele se aperfeiçoando, e essa perfeição só será completa, perfeita, na glorificação, ou seja, no final, quando nós seremos glorificados totalmente. Não, tá certo. Você... Nós seremos lá caminhada. Tá certo. Esse conceito... Tá, vamos lá, deixa eu tentar distinguir para você. Existe, de fato, um processo de santificação, onde a gente vai ficando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo e pecando cada vez menos, né? Mas a gente ainda não vai estar livre da presença do pecado em nossas vidas. Então, o pecado vai ser, para aquele que está cheio do Espírito, para aquele que é maduro, para aquele que está sendo guiado pelo Espírito, um tropeço eventual e não um estilo de vida. Isso diferencia os espirituais dos carnais. Aqueles que tropeçam eventualmente e aqueles que vivem desobedecendo o Espírito Santo. Então, embora a santificação seja um estado gradual, há também essa diferenciação entre quem é espiritual e quem é carnal. Tá? Então, é um processo, a gente nunca vai estar livre da presença do pecado, mas eu posso estar vivendo com tropeços eventuais, que são prontamente confessados e purificados. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda injustiça. E aqueles que vivem um estilo de vida que é contrário à orientação do Espírito. Isso separa os carnais dos espirituais. Isso separa os maduros dos imaturos. Os que são cheios do Espírito dos que não são. Tá? Então são duas realidades verdadeiras, mas simultâneas. Aos maduros e os imaturos, e a gente vai estar cada vez, enquanto maduro, a gente vai estar cada vez sendo mais e mais aperfeiçoado por Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
que só vai estar 100% feita lá no céu. Tá? São realidades simultâneas. Então, há sim um processo de transformação progressivo, mas há uma diferenciação nítida entre quem é espiritual, quem é carnal, quem é cheio de espírito e quem não é. Pelo fruto do espírito. Tá? Então, manifestações decorrentes da plenitude do espírito. Aqui no texto a gente vê canções de louvor comunitárias, individuais e individuais, sinceras, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, orações de gratidão constantes, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sujeição mútua, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, realidades, manifestações decorrentes da plenitude do Espírito Santo. Esposas, sejam submissas a seu próprio marido. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja, entrega a sua vida por ela. Filhos, obedeçam os pais. Pais, criem seus filhos corretamente. Servos, trabalhem como para o Senhor e não para homens. Senhores, tratem seus servos com toda a dignidade. Então, desdobramentos práticos das realidades espirituais que estão presentes naquele que é cheio do Espírito Santo, que está plenamente sensível à voz do Espírito Santo, que decidiu viver em função das orientações do Espírito Santo. Então, aqui o texto traz conceitos teológicos e aspectos práticos muito significativos. E a palavra nos adverte também que nós podemos negligenciar o Espírito Santo de algumas maneiras. E a Bíblia vai usar algumas analogias para essas negligências, e aqui são as coisas que nós devemos evitar para que o ministério do Espírito Santo possa de fato estar sendo consumado em nossas vidas. A primeira negligência, que está lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E como é que isso é possível? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, assim como toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ao não fazer essas coisas, a gente está entristecendo o Espírito de Deus, que quer viabilizar isso em nós, mas a gente deixa que da minha vida cuido eu. Isso entristece o Espírito Santo. Então, comportar-se em oposição à sua orientação e vontade. Só para acabar rapidamente aqui, vou mencionar só. Apagar o Espírito, não apagueis o Espírito. A gente pode estar tão insensível ao Espírito Santo, que é como se aquela chama que habita em nós fosse apagada. Não que Deus retirou o Espírito, é uma analogia, uma figura de linguagem. Você pode extinguir em você o fogo do Espírito, se as suas negligências à instrução do Espírito forem predominantes. A gente pode provocar ciúme no Espírito Santo. O crente que é amigo do mundo, que não se livrou dos comportamentos mundanos, provoca esse ciúme do Espírito Santo. E a gente pode até, conforme Hebreus 10, ultrajar, ofender, insultar o Espírito Santo. Me recuso a te ouvir. Suas intervenções não têm valor para mim. Eu não vou obedecer. São insultos que nós comunicamos com o nosso estilo de vida em relação às investidas do Espírito Santo em nos influenciar. Ok? Consegui falar tudo o que eu tinha preparado. Que o Espírito Santo possa estar sendo ouvido por cada um de nós, que todos nos empenhemos a estarmos sensíveis ao seu ministério em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de refletirmos nessa grandiosa obra que o Teu Santo Espírito tem viabilizado em cada um de nós. Que o Senhor promova em cada um de nós essa inclinação para estarmos sensíveis às orientações do Espírito, que o Senhor possa maximizar em nossas vidas as influências do Teu Santo Espírito em nós, para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.